Boa noite, amiguinhos. E o nosso convidado do podcast Vale dessa noite é Robson Calaço, 35 anos, tricologista funcional integrativo. Boa noite, Robson. Obrigado por estar aqui conosco. Boa noite, Heitor. Boa noite. Boa noite a toda a equipe aí. É um prazer estar com você aqui, Robson. Saber um pouquinho mais aí o que é terapia capilar, o que é tricologia, porque às vezes os nomes se confundem. Então, eu mesmo, tricologia, eu achei que tinha a ver com tricô. Mas eu acho que não tem não, né? Mas não se assustem, todo mundo tá em rodas de amigo, às vezes você tá indo em algum lugar, vai preencher uma ficha e fala, qual a sua profissão? Tricologista. Da pessoa muito sem graça, ela fala assim, o que é tricologista? Então, e é uma coisa legal, né? E eu fico feliz também que desperta esse desejo das pessoas de buscar o conhecimento da palavra, porque a tricologia é a ciência que estuda o cabelo. Então, a gente estuda algo que é tão importante para o nosso corpo, é algo que ficou, assim, dentro dos estudos da saúde, ficou escondido por um período. A tricologia ela tem mais de 100 anos no Brasil, mas agora, atualmente, ela ficou mais evidente. Ela é utilizada como ferramenta de tratamento para inúmeras patologias, porque o nosso corpo fala. E a sintomatologia, essa fala do corpo, ela pode ser através do cabelo. O cabelo é um sinalizador de como funciona. Então, hoje, a minha profissão, a base dela é cuidar da saúde capilar. E para se ter cabelo, para a gente ter saúde capilar, a gente precisa cuidar do couro cabeludo. Couro cabeludo é pele. Isso diz em questão de seborreia, essas coisas todas. Aí a gente vem nas patologias, né? Que são patologias que estão relacionadas à saúde. Mais comuns, patologias? As mais comuns hoje em dia, por mais que tenha aí essa confusão, todo mundo vê aquela placa branca ali na roupa, ou vê alguém ali no cabelo e fala é caspa. Mas hoje em dia a gente tem um grande número de dermatite seborreica, psoríase, que são doenças que estão relacionadas à nossa alimentação. Então, pode acontecer da pessoa até a formação de placa, identificar ali, né, por uma questão leiga, como caspa. Mas isso pode ser uma alteração, levando a um desenvolvimento inflamatório chamado dermatite seborreica. Tem a parte emocional também, que né? Também. Aí nós vamos nesse grau de evolução, né? A dermatite, ela tá um pouquinho relacionada ao emocional, mas dermatite, caspa, ela tá mais relacionada com a alimentação. Com a alimentação. A psoríase, que é uma doença autoimune, ela está relacionada ao emocional e à alimentação, ao sistema imunológico, né? Então, nós temos duas vias de gatilhos principais para o desenvolvimento inflamatório dessas patologias. E um alimento, assim, que é negativo para quem tem caspa ou facilidade para ter? Na verdade, não só um alimento, né? A gente fala que é uma, dieta inflamatória. O que é essa dieta inflamatória? Quando você tem os 3 principais vilões aí dentro de um corpo inflamado, que é o açúcar, grande vilão, né? Por muito tempo a gente colocava ali o ovo como sendo, né, alimento de colesterol, mas hoje a gente já tem pesquisas e estudos que apontam que as gorduras boas, né, gorduras animais, elas são saudáveis para o nosso corpo. Nós só produzimos o hormônio da vitamina D pelo colesterol. E o colesterol, ele se dá a partir do consumo de uma gordura boa. Então, o açúcar, ele se torna um dos grandes vilões aí para gerar uma inflamação, porque ele gera um adoecimento das células. Então, todas as nossas células, elas vão ter as mitocôndrias, que são as nossas usinas de energia. Quando existe o enfraquecimento dessas usinas, essas células geram o acúmulo de radicais livres, o acúmulo de oxidação. É como se as nossas células fossem adoecendo aos pouquinhos. Isso gera uma inflamação. E o açúcar, ele está relacionado a esse processo inflamatório. O leite, que é sim um dos grandes alimentos que geram uma inflamação, as pessoas confundem muito a questão de ser intolerante à lactose e ter uma inflamação ao leite. A lactose são coisas distintas? São totalmente distintas. Mas por exemplo, quem tem intolerância à lactose, comer um leitinho e tal,
coloca a enzima, né? Às vezes as pessoas acabam suplementando, colocando a enzima da lactase para gerar essa quebra, né? Porque quem tem a intolerância à lactose, ela não produz, essa pessoa ela não produz uma enzima. Então você coloca essa enzima para poder fazer essa quebra da proteína do leite. Isso é um forte, né? Porque isso existe, isso é um tipo de patologia. Agora, a gente tem o leite como um fator inflamatório. Por quê? Não é somente a enzima da lactase ou da lactose que gera ali essa alteração inflamatória. Para a gente quebrar a estrutura molecular do leite, a gente tem ali aminoácidos, a gente tem proteínas, mas a gente tem uma enzima chamada caseína. Essa enzima é o que é a proteína que é a que gera o processo de dificuldade para digestão. Entendi. Então, o que acontece? A pessoa ela pode não ser intolerante à lactose. Mas ela pode ter inflamação. Mas ela pode ter uma inflamação pela caseína. Aí, o que acontece? O nosso corpo ele é uma máquina inteligente. Quando eu consumo o leite, o corpo ele entende que aquele alimento ele é um agressor. E daí ele vai liberar uma substância chamada histamina. Por isso que quando a gente está alérgico, a gente toma um antihistamínico, que é um antialérgico. O corpo, a pessoa ela toma o leite gera essa produção de histamina, essa histamina gera um fator inflamatório. Então, isso significa que não é que a pessoa tem intolerância... Que pode dar reações adversas. E vai dar várias reações adversas. Aí a gente vai ter um corpo mais inflamado. Eu tenho pacientes que a gente observava que quando ele consumia leite, ele tinha muita inflamação de garganta. Muita amidalite. Mas por quê? Porque quando ele consome o leite, o corpo ele quer fazer essa quebra, né? Ele precisa fazer a digestão, ele acaba produzindo mais enzima, essa enzima acaba aumentando ali a produção do suco gástrico, gera aquela fermentação, sobe pelo canal do estômago e fica parando na garganta. E daí é onde dá aquela formação de caso ou refluxo. Então, tirando o leite, esse paciente já tem um controle de processo inflamatório por amidalite. Eu tenho uma dúvida, assim, a gente ouve muito falar hoje em intolerância à lactose. Mas na minha época de infância, não tinha nada disso. As vaquinhas passavam na rua lá, a gente corria. Exatamente, mas direto, por quê? sem ferver, sem nada. Aí agora eu te faço uma pergunta. Aonde estão essas vaquinhas? Não são as mesmas vacas. Você acha que o que está desencadeando é a produção do leite? Da forma que ela é produzida? Exatamente. Hoje a gente tem o leite que é o A2A, que é um leite específico, que ele é rastreado, então tem todo um cuidado desde o processo com o cuidado com o animal até a hora que ele chega lá na prateleira do consumidor. Esse leite é o que a gente tem hoje no mercado, que ele gera menos inflamação. Ele tem todo um histórico nutricional dele que favorece. Mas o leite comum que a gente tem lá na caixinha do supermercado, esse leite hoje ele vem. Primeiro que a caixa dele tem uma proteção de alumínio. Aquela proteção de alumínio já vem com uma contaminação. O alumínio em excesso no nosso organismo, ele gera o que a gente chama de disruptor endócrino, ou seja, ele altera o funcionamento normal do nosso intestino. Muitas doenças partem desse princípio de intoxicação. Mas ainda mais profundamente, falando do leite, hoje se aplica muito hormônio nas vacas. Vamos pegar um exemplo. Hormônio. Vamos lá pegar um exemplo agora. Quando a mulher está no processo de gestação, ela dá luz ali para o filho, uma das primeiras orientações do médico é evitar tomar café, evitar comer alimentos que geram a fermentação, feijão, porque isso dá gases na criança. Certo? Só que a criança ela está se alimentando de qual alimento? Do leite. Então, o que a vaca come, o que aplica na vaca, vai para o leite. E é aí que a gente vai ter um alimento que foi modificado. Então, aquele leite que era de antigamente, que nem você deu o exemplo, realmente ele era mais saudável. Hoje em dia, a indústria evoluiu para trazer produtos industrializados com maior número de conservantes, para a gente atender o maior número da população, mas em contrapartida, você gera um produto que tem uma grande carga química. Isso, o nosso corpo, ele não está preparado. Então, a gente tem que abdicar o leite?
O correto seria? O correto seria fazer, né? Mas é tão difícil reduzir. largar o leite, né? Então, mas o problema não é só o leite, é o derivado. de leite. O Mas eu problema gosto de fazer queijo. derivado. Então, por exemplo, queijo. outra coisa que a gente sempre observa, né? Faz o consumo do alimento e observa a resposta do corpo, né? Às vezes o paciente, ele come o leite, ele come um pedacinho de queijo e ele sente um formigamento na garganta, ele sente que dá o refluxo, ele sente que às vezes dá ou gera lá dificuldade para ir no banheiro, ou solta o intestino muito rápido. Isso já é um sinalizador que você tem uma inflamação. Mas eu parto do princípio que nós não precisamos viver no radicalismo. Então, eu não preciso abdicar 100%, afinal de contas, a gente está em sociedade, a gente precisa socializar. É antissocial se chegar numa festa e falar, não vou comer nada porque tem leite, porque tem açúcar. Então, dentro da minha metodologia de trabalho, do que eu acredito, é ressignificar. Então, dentro de um número, né? De uma dieta, de um controle. Então, a gente tem 7 dias aí a semana. Se durante 6 dias eu tenho um controle maior da minha alimentação, eu reduzo essa quantidade de alimentos inflamatórios, uma vez, uma alimentação, um final de semana, isso não vai gerar um estrago tão grande para o meu organismo. Agora, as pessoas, elas fazem o contrário. Elas ficam de segunda a segunda, tendo toda aquela rotina alimentar e justificando a questão do valor, que é muito caro. Fazer, né? Porque, pô, é muito, eu vejo por mim mesmo, fazer um regiminho de vez em quando, tal, pra academia, uma coisa normal, né? Agora, evitar leite, evitar isso, evitar aquilo, tal. O segredo é não abrir embalagem, é só a gente consumir os alimentos da natureza. Então a gente tem arroz, a gente tem feijão, a gente tem a carne, tem legumes. É uma alimentação limpa. Então você tira o alimento industrializado, que é o que os nossos avós tinham antigamente, né? Hoje em dia a gente fala-se, está voltando muito aí agora, e tem inúmeras pesquisas apontando. Uma das gorduras mais saudáveis para você cozinhar é o óleo de coco, mas nem todo mundo tem acesso, e a banha de porco. Isso que eu ia te perguntar, Robson, tem época que, assim, você liga a TV ou a internet, você vê lá, olha, o que é melhor para a saúde é o óleo de girassol. Aí vai lá, todo mundo compra o óleo de girassol. De repente, todo mundo fala, agora é o azeite. Então, vai lá todo mundo e compra o azeite. Mas os nossos avós sempre usaram as gorduras de porco. A banha de porco. E se a gente observar, a gente precisa primeiro entender a fonte. Hoje existe uma indústria muito grande por trás. Então, eles querem lançar um produto, eles vão lá, pagam para emissora, ou para um programa, ou para um profissional, ele lança o produto ali, enfim. E se baseia em algum estudo que não tem base científica. Mas se a gente pegar o que é da nossa história, né, o que vem desde a antiguidade, desde lá dos nossos ancestrais, a base é se alimentar de bons alimentos. Tem um seriado, né, que passa aí, que é Como Viver aos 100 anos. Se a gente... Eu já ouvi falar. Numa rede aí de, não sei se eu posso falar o nome, mas tem aí nesses seriados aí, que viveram até os 100 anos. Se você observar, eles pegaram, né, a população, mapeou mundialmente aí quem eram as pessoas que passavam dos 100 anos. E cada um tem a sua alimentação, porque é cultural, né? Cada país, cada grupo. Região, né? Mas a principal de todas são alimentos vindo da terra, são alimentos vindo da natureza. Nós, né, desde a teoria lamarquista, de evolução ou não, teoria de Deus, a teoria que cada um acredita, a gente parte do princípio que tudo está na natureza. A gente industrializou muito. Essa industrialização é que adoeceu. Na sua opinião, essa industrialização se deve ao quê, Robson? Ao comodismo da população ou é realmente a indústria mesmo? Querendo impor um estilo de vida, um modo de vida para a sociedade? Eu acho que o ser humano hoje, ele pede essas coisas mais, que conserve mais tempo, por causa realmente do tempo corrido. Então, mas o tempo está ligado ao quê? A uma palavra que todo mundo busca hoje: dinheiro. Né? Então, assim, as pessoas querem ter mais tempo para trabalhar, para ganhar mais dinheiro, para comprar um carro melhor, uma casa melhor. A indústria, ela quer colocar produtos mais baratos nas prateleiras para que as pessoas possam comprar aquele produto e ter uma rentabilidade maior. Então, hoje, na verdade, o que adoece toda a nossa população mundial é a questão do dinheiro, né? Envolve-se muito. A gente tem inúmeras pesquisas, né? Algumas teorias. A gente tem aí o marco da pandemia.
pandemia, né? Que foi um grande susto para a humanidade, mas que gerou ali Você para acha que a alguma... pandemia favoreceu mais a comida industrializada ainda? Também. Não somente para ela, mas também a indústria farmacêutica, né? As grandes indústrias farmacêuticas ganharam muito dinheiro com a pandemia, né? Tanto com a saúde física quanto emocional. As pessoas se adoeceram também, muito. Né? O alimento saudável ele é sempre mais caro, Sim. né? Do que o alimento normal, dizer. Né? O governo podia incentivar, né? Zerando impostos de pequenos alimentos produtores, saudáveis, né? Para poder... Que nisso ele economiza na saúde. Exatamente. Né? Então, quer dizer, libera lá os impostos de produtos alimentícios saudáveis para a gente poder consumir. ter acesso a isso aí. Né? Com isso, melhora de tudo. Economiza na saúde, até na educação, meu amigo. Mas se a gente observar lá fora, nos países... Por que a gente fala que comer lá fora é muito mais saudável, né? Você tem mais acesso a várias... Tem colegas que preferem ir lá fora, buscar suplementação, porque tem mais qualidade de vida e tem mais acesso. Esses países mais evoluídos, eles têm essas políticas de incentivo, pensando que isso vai trazer um retorno para a população. Então, eu acho que uma outra questão também, Robson, que a gente está falando de alimentação. Hoje a alimentação saudável é cara, né? Se você for pegar... Ela não é cara, Diego. É que assim, ela é mais trabalhosa. Né? Então, se você pegar o arroz... Mas financeiramente ela é mais pesada. Não, se você comprar pronto. Então, vamos pegar. Se você pega arroz, feijão, um legume e uma carne, isso é uma alimentação saudável. Só que isso dá trabalho para poder fazer. Não, e eu digo assim, Robson, hoje se você pegar uma boa parte da população aqui no Brasil, o poder aquisitivo diminuiu muito. Diminui bastante. Nós temos muitas pessoas desempregadas, eu vivencio isso todo dia, né? Bastante pessoas pedindo auxílio. E aí, para a pessoa se alimentar melhor, ela precisa de recurso. Como não tem o recurso, às vezes acaba fazendo uma alimentação mais industrializada, que é mais barata. Mas às vezes é a questão do conhecimento. Vamos pegar, vamos pegar agora, eu gosto muito de pegar esse exemplo. A gente tem o flúor, agora até saiu já uma determinação que a amálgama, ela precisa ser retirada dos protocolos de odontologia do Brasil em até 3 anos. Então tá até tramitando aí, porque a amálgama ela é feita do mercúrio, o mercúrio ele tá em contaminação com o dente, então gera ali toda uma alteração no nosso metabolismo. A seria para fazer aquela obturação no dente? Isso, aquela obturaçãozinha de metal. E muitas pessoas estão adoecendo porque tem essa amálgama. Essa liberação do mercúrio, ela vai direto na corrente sanguínea e isso gera ali toda uma alteração no nosso sistema endócrino. Então, nos países europeus, já retirou essa questão da amálgama. E tem uma proibição, que é a questão do flúor. O flúor, ele está presente na água, principalmente, e está presente na pasta de dente e nos produtos que fazem higienização bucal. Lá eles retiraram, então é proibido ter, então a maioria dos produtos odontológicos de saúde bucal não tem o flúor. No Brasil, coloca-se o flúor como uma ferramenta bactericida, fungicida, faz controle de microbiota, micro-organismo, é permitido em grande escala na água, mesmo a Anvisa fazendo laboratório. Se você pegar, tem um site, se você colocar qualidade da água do seu estado, ele aparece. O que foi encontrado na sua cidade, Taubaté, esses tempos atrás eu fiz uma pesquisa, tem 3 tipos de produto tóxico na água de Taubaté, altamente contaminante, leva a desenvolvimento de alteração endócrina, leva a desenvolvimento de alterações inflamatórias. Mas voltando ainda um pouquinho pro flúor... O que é benéfico para quem fornece a água e essas porcaria na... É mais barata, mas a água se torna potável. Então você pega uma água, coloca o flúor, ele é bactericida, você consegue vender ela, né? Agora, se você vende só a água sem o flúor, você tem que ter a certificação então de o flúor todo mundo. vai mais para combater as bactérias. Isso. Aí você coloca o flúor na pasta de dente e esses dias eu fui no supermercado, daí vem a questão, né, de conhecimento. Uma pasta de dente de uma marca X, uma marca comum, tava R$19. E uma pasta de dente sem flúor tava R$11. Então, isso é conhecimento. Tava lá, você tinha as duas. Só que o marketing dessa pasta de dente com o flúor, ele é mais forte. Porque a indústria, o responsável, a empresa, ela investe mais naquilo. E
A empresa que é pequena, que tem uma pasta de dente sem flúor, ela não tem tanto recurso. Então fica ali. Aí o consumidor, ele vai lá, ele lembra do comercial. Que o fulano, eu vi na televisão. Vi na televisão, essa pasta é boa. E ela olha, aquela pasta de dente que não tem flúor, não, aqui não funciona. Então, é conhecimento. E é hoje dentro da saúde integrativa, é isso que a gente busca. Os novos profissionais do futuro que trabalham com saúde, ele vem para trazer esse ressignificado. Trocas saudáveis, reduzir a alimentação inflamatória. Quando a gente tem um ganho de peso muito grande, está relacionado a um corpo inflamado. O que está levando a essa inflamação? E é aí que a gente vai procurar as estratégias e ferramentas. Você estava falando do leite, Robson. Eu mesmo, às vezes, quando eu faço uma alimentação, por exemplo, eu comer um estrogonofe, um prato delicioso que eu sou fã, adoro. Mas depois eu me sinto realmente mais pesado, fico um pouco mais inchado. Então seria o caso de ser mais uma inflamação? Seria uma inflamação. Você pode ter uma predisposição, uma dificuldade de fazer a digestão do leite. Aí vem a substituição. A gente já tem opções de creme vegetal que dá para fazer o estrogonofe e alimentos à base do leite, que tem ali tem uma percepção e tem um sabor bem parecido com o creme de leite normal. Que em casa é seu, Heitor. Qual que é o creme? Creme vegetal. Vegetal. Não posso falar nome, mas enfim. Chama Dolce Note. Tem uma marca aí. Então, assim, por exemplo, o creme de leite tá hoje uns R$5. Ele tá 3, 4. Caro você paga o creme de leite. O creme de leite é caro mesmo. Lá no Super Pão tá R$2,98. Aí não. Aí não vai. Então vamos lá comprar no Super Pompe. Aí você gasta barato no supermercado e depois gasta com medicamento. Então, mas o Robson, em casa é eu e a minha filha Juliana, a Juju. Nós dois somos fissurados por estrogonofe. Então chega no final de semana, tem que eu ter peço pra Inês, que é minha esposa, e a Juju também. Dá pra fazer estrogonofe pra gente? Então todo final de semana é um estrogonofe, é um hábito que nós temos em casa. Mas e como que pra mudar essa alimentação, pra mudar? A gente precisa buscar conhecimento. Aí você busca, por exemplo, a substituição desse creme de leite, desse creme vegetal. É difícil, é que assim, hoje a gente fala que a gente luta contra a indústria, porque realmente eu tenho uma indústria muito forte e que lucra muito com a compra desse... Não é todo supermercado que você vai achar. Você tem que pesquisar um pouquinho ali, você tem que ter aquilo que eu falo, tem que ter um pouquinho do conhecimento e um pouquinho do esforço também, mas Diego, dá pra eu conheço ele, se não tiver o creme de leite vegetal, ele vai com o outro mesmo. Não, ele vai, como várias outras pessoas. Chega o final de semana e bate a vontade, é aquele que tá na frente. Eu tenho uma técnica. Eu tenho uma técnica em casa que dá super certo. Não tem açúcar, não tem doce, não tem... não comprou, não come. Não tem. Então, assim, tem dia que acontece de eu chegar extremamente estressado, de um dia trabalhei o dia inteiro, e se vocês perceberem, né? O dia que você tá mais estressado, o dia que você tem aqueles picos de estresse, você chega com uma vontade de querer comer tudo que gera saciedade, tudo que gera uma emoção, sabor. Então, você chega com aquela vontade de querer comer uma coisa mais doce, uma coisa mais prazerosa, que tem aquele sabor. Então eu falo que eu tenho uma tática que é chegar na minha casa, não tem açúcar, não tem leite, não tem doce. Por quê? Não tenho perigo. Acontece às vezes de meia-noite, de eu chegar da faculdade, alguma coisa, de algum curso, e fala, gente, ai que vontade de comer. Não tem. Daí eu olho pra maçã, eu olho pra alguma outra coisa e falo, vou ser obrigada a te comer. Mas eu tenho que ser feliz. Em casa, eu chego às vezes em casa à noite, a minha filha olha pra mim e fala, papai, adivinha o que eu fiz? Tá lá a panela de brigadeiro. Então. Como que você vai recusar um brigadeiro? Papai vai comer só por amor a você. Vai comer a panela. Aí vai a panela inteira, não é nem uma colher, né? Então, pra mim, não correr esse risco, eu acabo não ter em casa. Mas, aí o pessoal às vezes dá risada, e fala assim, nossa, Robson, você é uma fake news, né? Mas não, se eu for, por exemplo, na casa do Diego, e o Diego me oferecer um brigadeiro, ou me oferecer um bolo normal, ou tiver ali uma pizza, tiver um estrogonofe, eu vou comer.
Mas por quê? Eu tenho todo um controle por trás. Eu sei que aquilo é eventualmente. Você faz uma balancinha. Eventualmente. Aquilo não é algo que faz parte da minha E rotina. faz todo sentido o que o Robson falou, porque nós fomos lá no coquetel de reinauguração da Fiotherapy, lá tinha brigadeiro, tinha pãozinho com doce de leite, então você vê que realmente ele tem essa questão, ele sabe o que é, mas ele também proporciona para que as Sim. pessoas possam E se mais deliciar. engraçado, né? Ó, Lá... tá muito bom, viu? Que bom, fico feliz. E hoje eu vejo assim, a busca pelas pessoas, eu vejo pela rede social, né, de se exercitar e tal. Mas Aumentou, né? a busca é muito mais estética do que saúde. A gente tem esse viés aí de achar que primeiro a gente busca a estética para depois a gente buscar a saúde. E na verdade é o contrário. Primeiro você tem saúde e depois e o corpo a vem grátis. Eu penso assim, Exatamente, eu penso assim. Mas será que exatamente. isso daí é mais uma imposição das nossas mídias sociais, né? Isso que é uma todo mundo olha assim pra pessoa, Sim. eu quero ser belo, ou eu quero ser bonito igual aquele rapaz, ou eu quero ser bonita igual aquela moça, assim. Você olha pra uma imagem, que é uma pessoa, e fala, eu quero ser igual. Essa busca aumentou, Robson? na sua opinião? Aumentou. Ou se aumentou, Diego. Porque, sabe por quê? Porque hoje todo mundo se mostra. Todo mundo. Sim. Todo mundo tem rede social, Todo né? mundo. Então, todo mundo. Primeiro, a gente fala que... Mostra até o que não deve. Olha aqui, primeiro o celular come, depois a pessoa, né? Então, mas assim, e outra coisa, a parte da alimentação. A gente romantizou que comer aquele negócio todo de prazer, de não sei o quê. E não é, pra falar a verdade, a gente- reposição de Exatamente. vitaminas, proteínas, tudo, né? Mas a gente faz aquele romance A gente tem uma diferença entre você comer e você se alimentar. Comer, você come o que tem ali na frente, sem entender o valor nutricional e a necessidade fisiológica do seu corpo. Se alimentar é quando você escolhe os alimentos de acordo com a sua necessidade. Então, eu estou me alimentando. Então, eu estou colocando alimentos saudáveis que vão retornar para mim através de reposição de vitaminas, minerais, aminoácidos, e não para gerar a saciedade. A alimentação está ligada com o se alimentar para repor. O comer está relacionado a uma saciedade, uma satisfação emocional, momentânea, tá ligado ali aos prazeres da vida. De fato é verdade, porque às vezes você chega em casa, depois de um trabalho, você tá morrendo de fome, você para ali, o que tiver na frente, você acaba pegando. pega. Aí fala assim, meu corpo tá precisando dessa, vou comer uma banana. Tem hora que a banana é a última que você pensa. Só se não tiver mais nada. Mas não é verdade, então. Eu vejo às vezes você, Heitor. Por isso que eles falam que nós somos ET. Eu acompanho essa rede social. Você pega aquele lanche, mas você vê aquele lanche, ele come com uma vontade que eu fico com água na boca. Eu como com prazer, ué. Fui treinado pra comer com prazer, entendeu? Mas assim, eu como lá metade do lanche, tem 30 centímetros do lanche. Vai vendo, Robson. Daí eu como, Olha, Acompanha a rede social dele. 30 centímetros de lanche pra mim dá pra um ano. então, eu como metade no local e trago metade. Daí como quase ali 11 horas, meia-noite, dá fome, eu como outra metade, entendeu? Mas assim, depois do outro dia eu tô lá malhando e tal, daí durante a semana eu seguro um pouco. Mas eu não tenho essa frescura toda de alimentação. Principalmente as coisas saudáveis. Mas a gente deveria. A sua alimentação Casa é não mais tem fruta, não industrializada. tem verdura, não tem nada. Nada. A sua alimentação tá mais industrializada, Heitor? Não, mas o que ele falou tem razão. É muito mais difícil fazer uma salada do que você fritar um bife. É difícil, né? A gente A questão hoje do trabalho, quer né? a praticidade, né? Deixa de molho e tal, entendeu? Dá muito mais trabalho de fazer, né? O alimento mais saudável. Mas assim, eu tento buscar o que dá. O que dá, né? É a justificativa, né? É que dentro do lanche tem o alface, tem o tomate. Tem ovo, tem tudo ali. Então, na verdade, Mas o ovo não é um grande vilão, tá? Então, o ovo colocou... Hoje é bom, né? Na verdade, assim, a gente teve algumas pesquisas que apontaram que o ovo tinha uma grande quantidade de colesterol. Só que quando a gente vai avaliar, esse colesterol é o colesterol bom, é o colesterol saudável. Qual é o melhor alimento do mundo? Ovo. O ovo, por quê? Porque para se ter a vida, o ovo ele só precisa dele. Então, para o pintinho nascer, ele só precisa do ovo, ele não precisa de mais nada. Então, assim, para você gerar a vida,
todos os nutrientes essenciais para gerar a vida estão dentro do ovo. Então, o ovo é o alimento mais rico que a gente tem na humanidade. Para gerar 5 hoje. 5 vinhos? 3 de manhã e 2 agora há pouco, né? Então, assim, está liberada a quantidade de ovos, né? O pessoal fala muito assim, mas aí aumenta o colesterol. Peraí, vamos lá. A gente precisa entender o que é colesterol bom e o que é colesterol ruim. Tudo que vem da gordura animal, a picanha é ruim? Não, a picanha ela é super saudável. Para pessoas que têm uma alimentação mais controlada, a picanha, a gordura animal, ela ajuda o nosso organismo a sintetizar principalmente as vitaminas hidrossolúveis, vitamina A, vitamina D, vitamina E, vitamina K, que fazem parte de uma produção hormonal muito grande. Para a gente produzir hormônio, nós precisamos do colesterol bom. E esse colesterol, essa gordura, ela está na gema. Então, nessas pequenas quantidades, é super recomendável você comer ovo. Você falou de picanha. Picanha, às vezes, você vai comprar, tem lá uma picanha e você olha aquela gordura, ela tá mais amarelada, ou uma outra picanha, a gordura tá mais branca. Tem diferença? Aí eu acho... Então, se a gente pegar, olha só, será que esse é a alimentação do boi? Exatamente. A alimentação do boi. E aí a gente já vai... Lembra quando a gente falou sobre o leite? Será que não teve ali, para esse animal evoluir mais rápido, será que não teve ali uma aplicação de um hormônio de crescimento? Pode ter sido. Engorda em um mês tá pronto. Então, aí a gente tem que ver, é o que a gente fala hoje, o rastreamento. Existem grupos, né, que cobram muito do governo, da sociedade, para que exista um rastreamento alimentar, principalmente de carne. Algumas marcas já fazem isso. Isso acaba, aí vem na questão do imposto, vem na questão de deixar o produto menos acessível à população, e a população que é mais inferior, ela não tem acesso a isso. Porque ela vai no supermercado, ela não vai ver uma carne que foi rastreada, que tem todo um histórico que custa X, perto de uma carne que é Y, o dinheiro que ela compraria a X, ela compra 3, 4 vezes na quantidade. A fiscalização é muito baixa em cima disso daí, né? Então acaba comprando até às vezes boi que foi atropelado perto de lá, e os caras só e põem para vender. E o Robson, eu sei que você está se formando em biomedicina, né? Eu estou no último período. Eu quero te fazer uma pergunta, pro teacher. Sobre essas questões agora, ultimamente, está tendo muita questão de transtorno. As crianças com autismo, TDAH. Essa questão aumentou muito. Antigamente era a cada 150 crianças, uma era autista. Hoje, a cada 36 crianças, uma é autista. Os especialistas falam que isso é parte genética. Seria também uma parte da alimentação que muda a genética do ser humano e está trazendo esses transtornos a ficar mais aflorado? Porque aumentou muito, Robson. Tem alguma coisa? Vamos pegar aí pontos para a gente entender essa evolução das doenças que tem alteração de neurotransmissores, globais. Legal, vamos lá. Ano 2000, como que era o nosso celular? Ele tinha só a tecla e... Só a tecla. Por que que ele não tinha... Porque a gente não tinha essa tecnologia do 3G da internet. Isso chama-se poluição eletromagnética. Nós estamos aqui nesse ambiente para gerar esse conteúdo, para gerar o pixel da televisão, para a gente transmitir, isso tudo precisa de uma grande carga de tecnologia. Essa tecnologia, com o passar do tempo, ela evoluiu tanto que ela gera uma alteração no nosso sistema. Isso é os famosos disruptores endócrinos. Disruptores endócrinos? Exatamente. Então, a gente tem hoje o Wi-Fi, o 5G. Na verdade, a gente está aqui, isso está a todo momento cortando a nossa estrutura. Isso gera, sim, uma alteração no nosso DNA. Então, essas doenças, se a gente observar essas alterações, elas vêm a partir da evolução da tecnologia. Então, o que gerou, né, alguns que, na verdade, não é uma evolução, é uma revolução, então. Mas às vezes também, essa questão de ter aumentado também esse número, é a questão das informações, né? Antigamente, muitos filhos autistas poderia ser visto como imperativo, tal, entendeu? A gente pode ter. Um grau menor, né? Seria visto como uma criança imperativa, tal. Mas hoje aqui as características das crianças,
estão muito semelhantes. Não é só mais uma característica. São, às vezes, a questão do imperativo, a questão da estereotipia, a questão de não falar. Então, assim, muitas crianças com os mesmos sintomas. Então, aumentou muito. Então, isso pode ser que de repente melhorou a gente tem mas eu acho que aumentou de fato mesmo. A gente tem uma patologia de alimentação, como ele falou também, né? E vem uma outra questão também, né? Voltando lá para os nossos ancestrais com os nossos avós. A gente tem, eu vou fazer uma pergunta para vocês dois, que é super polêmica, né? Faço para todos os meus pacientes. Qual foi a última vez que você fez a desparasitação? Fez o quê? Desparasitação. Tomar para o verme? Isso. Pode ser. Foi agora na pandemia. Na pandemia? E antes da pandemia? Eu fazia, a cada 6 meses eu faço. Ótimo, isso já é uma recomendação. Você, Diego? Também, eu faço a cada 6 meses. Inclusive, eu fiz semana passada. O que a gente recomenda? Quando a gente tem uma grande contaminação de parasitas, a gente pode ter uma alteração nessa formação dessa criança, principalmente se a mãe tem parasita. Toxoplasmose, que está ligado à contaminação por cachorro, por gato. Ela fala, mas não é só o gato ou o rato que tem a toxoplasmose. Não, vamos analisar. Hoje em dia, você às vezes, o rato ele passa... Ele faz ali a contaminação com a urina, o cachorro ele cheira, aí o dono pega aquele cachorro e coloca para lamber a barba. Aquilo ali dá uma contaminação cruzada de toxoplasmose. E a gente tem algumas pesquisas que apontam que dão alteração nessa formação. Então, o que a gente hoje, aonde os estudos estão apontando? Que o avanço da tecnologia, o avanço com a utilização de alimentos industrializados, o avanço com a utilização de alguns fármacos estão levando a essas alterações nos nossos genes. E daí tá nascendo aí essas novas doenças. Isso leva quantos anos, né? Por exemplo, ingerindo os alimentos que não... Vamos lá, olha só. Anos hoje, antigamente, a gente ouvia se falar muito sobre a questão, a primeira menstruação da menina, né? Ser com 12, 13 anos. Isso. Hoje a gente tem relatos 6, 7, 8 anos. Por que isso? Consome alimento transgênico, né? Porque a gente tem aí o avanço da indústria para produzir mais. Você tem o alumínio, que às vezes a mãe quer passar o desodorante na criança ou quer passar o perfume. O alumínio, esses metais pesados no organismo, eles geram essas alterações e aceleram na menina esse quadro de aumento de produção hormonal. No menino, a gente tem uma atrofia peniana. O pênis do brasileiro, ele está diminuindo muito, não só do brasileiro, como do homem em si só, né? Em escala global. Mas por quê? Porque gera uma produção de hormônio, gera uma alteração consumindo esses alimentos industrializados. Então, hoje, o grande mal que a gente tem na sociedade... Mas de alimentação com o piruzinho tem a ver? Tem a ver... Alteração endócrina. Ele tá pensando aqui. Na África o povo não se alimenta direito. Alimentos naturais? Não tem acesso ao industrializado? Tá na hora de parar de comer o lanche, hein? Eu já nasci, rapaz. Já nasci. Eu sou mestiço. Do umbigo pra cima eu sou japonês, do umbigo pra baixo eu sou africano. Ai, gente, eu não vou falar nada. Eu sabia que ia ser um assunto polêmico. Mas assim, porque quando a gente toca nesses assuntos e a gente gera essa polêmica mesmo, é pra despertar uma curiosidade das pessoas procurarem informação, né? Então quando a gente brinca, é uma provocação mesmo. É uma provocação, né? É pra poder pensar que assim, a gente precisa... Pinto, vai mais gente lá dentro do que pra ficar saudável. Ai, não. É que o meu vai pra mim outra coisa. Essa preocupação é maior do que ficar saudável. Eu não posso abrir o meu celular. Esses dias até eles brincaram comigo lá, minha equipe falou assim, gente, se um dia alguém roubar o celular do Robson, vai falar que ele é um psicopata. Porque o meu celular Robson? Só tem cocô. A gente faz muito protocolo de desparasitação. Então o paciente faz, Robson, isso é verme. Robson, isso aqui. Então eu tenho manda cocô pra você? Foto de cocô pra mim. Então, assim, eu tenho muita foto de cocô no celular. Porque é o que a gente usa. Mas manda vídeo de cocô. Não. Daí se tiver um verme, ele tá lá mexendo. Não, é mais fácil de ver.
Então, assim, mas o legal é essa conscientização das pessoas buscarem informação, né? Às vezes tem doenças que você consegue tratar com a desparasitação, contaminação. Temos as pediatras integrativas que tem as confusões, por exemplo. Vamos pegar. Se é uma criança que não consegue dormir à noite, se é uma criança que tem ali todo um histórico de ser mais agressivo, será que não tem parasita? Porque o que o parasita ele gera, né? Ele gera ali uma alteração no funcionamento do intestino, no funcionamento do corpo. Será que isso não está gerando aquela hiperatividade, aquele desconforto? Então, quando faz, qual que seria o correto hoje? Se a mãe desconfia ou se o médico desconfia, tirar tudo que está gerando alteração, que é o que a gente chama de fatores epigenéticos. Então, tiro tudo, observo aquele período e daí eu vou observar. E 90% dos casos, quando tem as síndromes, né, de alterações, diminui as crises. Então, será que na questão do autismo, a alimentação... Muito, influencia demais. O Marcelo... O açúcar deixa mais assim, exatamente. Né? O açúcar deixa mais ligadão. E o café também. O café para as crianças autistas também é... Porque ela produz uma grande quantidade de adrenalina. O que faz o ser humano ir trabalhar? O que faz você... Se for dar um soco em você, é a sua adrenalina. É esse processo de defesa. E a cafeína, ela aumenta essa produção. Para as crianças, né? Isso já tem uma produção natural, porque a criança tem uma grande produção hormonal, então você aumenta, você coloca uma gasolina aditivada ali dentro daquele corpo. Você vê, né, a gente falando de alimentação, a alimentação é fundamental, né? Saber como se alimentar, o que comer, o que não comer. Mas para tudo isso a gente precisa de conhecimento, Robson. E aí, assim, onde que a gente vai conseguir adquirir o conhecimento? Hoje, se você for ver nas escolas, não tem uma didática sobre isso. Não é que tem nem didática. Se você pegar a comida da escola hoje, que é a merenda, né? Ela não é saudável. Não. Não tem nada de saudável. Salsicha não é saudável. Né? Salsicha com molho, é o que vem. Né? Se bem que ultimamente melhorou bastante do que era antigamente. Eu não conheço a alimentação de Taubaté. Posso falar, por exemplo, eu dei aula em Santo Antônio do Pinhal durante uns 5, 6 anos. E talvez por ser uma cidade menor, eles têm ali a política, né? E parece que acho que o Fundeb ele permite isso de comprar dos produtores locais. Então, a alimentação daquelas crianças era extremamente saudável. Você via que tinha arroz, você via que tinha o feijão, você via que tinha uma proteína e tinha uma salada. Então, assim, dá para se fazer o básico, mas aí vem aquela questão da política, do interesse político, do que vem, né, por trás, da onde comprar. Porque o Diego tem essa experiência legislativa que o prefeito, ele consegue, né, quando tem um interesse político em criar políticas públicas mais saudáveis, ele tem ferramentas que ele pode fazer, mas aí tem que ver se o interesse dele, né, é esse mesmo, então, em cuidar da população. Boa vontade. Na verdade, sabe o que acontece? Eu falo que a política é boa vontade. E também os pais também fiscalizar lá. Isso. Né? Ele tem direito de cobrar. Direito. Exatamente. Vai lá, entendeu? pai. Vai na escola, verificar o que olha lá a alimentação, vê se está saudável ou não. Se não tiver, grita. Grita. Exatamente. Já chama as outras mães junto lá, porque seus filhos merecem, né? Uma alimentação saudável. E assim, na verdade, não é que só é direito. Porque, e além de merecer, a prefeitura paga por isso. Se a prefeitura paga, a empresa ela tem que fornecer. Lógico, é lógico. E o que acontece, a questão do político, é que também falta, a população ela joga, o ser humano ele é assim, né? Ele joga a responsabilidade sobre o outro. Então, se ele joga a responsabilidade sobre o outro, ele se omite. Então, o outro vai lá e faz o que quer. Agora, se você tem uma população mais consciente de ir lá, de buscar, de cobrar, de fiscalizar, o que vai acontecer? Esse político, ele vai se inibir de fazer qualquer coisa errada. Porque ele sabe que tem pessoas ao seu redor olhando. Agora, quando você deposita a confiança nele na urna e só depois de 4 anos você quer cobrar, você deixou ele a ver navio. Ele vai fazer o que ele sente vontade, porque ninguém tá olhando ele. Então, hoje, a gente tem que depositar, né? Fazer escolha. Eu entendo até às vezes, porque a gente reclama de bastante coisa e tal, mas não tem para quem gritar. Esse que hoje tem. Hoje a rede social é uma ferramenta. Hoje os grupos de WhatsApp aí das mães, das escolas, eu digo assim, eu digo para
dar certo, entendeu? Para fazer acontecer. Você vai gritar, você vai gerar essa polêmica toda, vai todo mundo ficar, como é que diz? Direto de olho nessas coisas e tal, mas não muda, entendeu? Não muda. Não, mas a gente precisa... Tem mas que a gente, fazer não, mudar. mas a gente tem... Mas discursos, né? Quando a gente tem diálogos e conversas como essas, elas são importantes para a gente ressignificar. Se a gente partir do princípio que nunca vai mudar, a gente precisa ser agentes de transformação, provocar essas discussões. Então, por exemplo, cobrar não, mesmo, eu é acho seu que, direito cobrar. Heitor, a gente precisa discutir mais, falar mais sobre política. E quando a gente discute sobre política, eu não preciso plenamente. concordar com o outro, mas eu preciso posicionar a minha opinião sobre aquilo. Então não é sobre o Lula, não é sobre o Bolsonaro, é sobre a minha vida, é sobre o meu destino. A vida dos nossos filhos. Exato, Tal, né? é o que vai refletir sobre a minha sociedade para o futuro. Então, quando eu vejo pessoas falar, eu não discuto sobre política, eu falo que eu não brigo por política. Eu tenho amigos que são extremamente bolsonaristas e eu tenho amigos que são extremamente petistas. Eu sempre me posiciono do que eu concordo, do que eu não concordo com o lado petista e também o lado contrário do Bolsonaro. Eu acho que ambos constroem essa política e essa sociedade. O que a gente precisa parar é de brigar por política, mas aprender a se posicionar. Brigar por política ou brigar por políticos? Brigar por políticos também, né? Porque às vezes a pessoa, ela acaba... a questão Eu emocional... acho que eles, assim, pegaram alguns personagens, alguns políticos e endeusaram muito, né? Ah, é ele, é esse, Mas é que, na aquele. verdade, Diego, o que aconteceu com esse... Eu coloquei até os dois, né? Porque é o que mais a gente vê... Polarizou, né? Polarizou. Mas o ser humano é assim, né? Ele sempre escolhe um líder. Por quê? Porque ele não quer se posicionar. Ele joga alguém lá na frente e fala, ó, ele me representa. Esse tá falando o que eu quero ouvir. Esse é o que tá falando o que eu não tenho coragem de falar. Ou o que eu quero ouvir. Por isso que eu acho que as redes sociais foi fundamental para esse crescimento, para essa Sim, se evolução. a gente observar... Ó, eu participo da política desde 2008, quando foi a minha primeira vez que eu me lancei candidato, eu não consegui ganhar. Inclusive, eu conheci o Robson lá atrás. O Robson trabalhava com o vereador Chico Saad, até mandar um abraço para ele, o Chico Saad, estiver acompanhando a gente aí. Um abraço, né, Chico? Trabalhei muitos anos aqui em Taubaté. E eu conheci o Robson. Na verdade, o Robson eu conheço, assim, de longa data aqui do Parque Aeroporto. Faz um trabalho também na escola de samba aqui. É presidente da escola de samba do Parque Aeroporto. Então, assim, a gente tá falando de uma pessoa que eu vejo, Robson. E quando eu olho para você, eu vejo dois Robsons. Eu vejo o Robson de antigamente. Assim, você teve uma transformação, não teve, Robson? Eu tive aí, eu falo que aquela música da Aline Barros, Ressuscita-me, ela é um marcador da minha história, né? E eu falo que, assim, a pandemia tem um Robson antes da pandemia e tem um Robson depois da pandemia. E eu vejo a pandemia como algo que eu acredito muito. Eu não tenho religião, eu sou uma pessoa espiritualizada. Então eu acredito que acima da gente exista Deus, algo que é maior do que eu, e pela lei da hierarquia eu preciso respeitá-lo. Então, eu acredito que a pandemia, ela foi uma conexão de energia muito grande das pessoas, porque todo mundo falava essa frase: quero ter mais tempo para a família, quero ter mais tempo para estudar, eu quero ter tempo para isso, eu não tenho tempo para aquilo. E ficou mais com a família, de fato, o né? que aconteceu? Esse ser lá em cima falou assim: eles estão brincando comigo, eles querem tempo, então eu vou dar tempo para eles. E foi o que a gente recebeu na pandemia. Então a gente recebeu o que a gente mais pedia, que era tempo. E algumas pessoas usaram aquele tempo a seu favor e outras não. Eu posso dizer que para mim foi exatamente essa música da Aline Barros, de Ressuscita-me, porque assim, era uma fase que eu já vinha antes da pandemia num processo de transição. Então, na minha formação inicial é formação em projetos sociais, em formação em educação, então eu vinha me formando e acreditando que aquilo seria o que eu queria para minha vida. Então, eu queria ser um professor, queria ser referência na minha área, fazia todos os cursos, todas as especializações, estava envolvido em projetos sociais, em educação, em arte, teatro, música, porque eu acreditava que aquilo seria o meu futuro. Mas algo lá dentro me incomodava. Então eu sempre estava buscando projetos, uma busca intensamente por algo que eu não sabia o que era. E eu acreditava que era ser algo ali na educação. Então, um pouco antes da pandemia, eu estava nessa transição.
para onde que eu vou, o que eu vou fazer e tal. Aí veio a pandemia e realmente me paralisou em tudo e falou, agora é a sua oportunidade. Só que, né, a gente, ser humano, ele só aprende pra dor. Eu lembro que a gente estava ali no auge da pandemia, eu dava aula Taubaté, Tremembé, São José, Santo Antônio do Pinhal, Paraisópolis, Gonçalves. Então, eu dava aula em tudo quanto é lugar. Saía de manhã, voltava quase meia-noite, de segunda a segunda, aquela loucura. E não me sentindo, que parece que assim, cada vez mais eu me preenchia com aulas, com projetos, mas eram vazios. Sempre estava rodeado de projetos, sempre em espetáculos, na política, isso, aquilo, mas algo não me preenchia. Eu estava numa busca por algo. Então eu já estava paralelo, pensando em outras profissões, mas o psicológico, a gente é ser humano, né? Eu lembro que, assim, a pandemia, a gente saiu do carnaval, com um carnaval maravilhoso, foi o último carnaval, que foi 2020. A gente saiu carnaval janeiro, tava já aquele tumulto ali, fevereiro, se fechava tudo, não fechava. A gente saiu do carnaval, desfilou, passou uma semana. Falei, pronto, agora... Eu tive ali nesse período também uma questão pessoal que aconteceu na minha vida particular. Então já tava meio abalado, mas falei, agora passou o carnaval, vamos superar isso e vamos embora. E, de repente, voltei a dar aula. Falei, agora eu vou me dedicar aos meus projetos e tal. E eu lembro que era assim, exatamente 20 de março de 2020, eu recebi a notícia que ia fechar por uma semana, porque não sabia o que que era e tal. E eu vim pra casa, uma semana, falei, ai, graças a Deus, eu com uma semana descansando em casa, ai, que delícia, lindo, maravilhoso, oba, uma semana. Na outra semana, não vai voltar. Opa! Ah, não, ai, gente, é só uma gripezinha, que teve HN1, teve HN2, eu falei, é só esse processozinho e tal, passou 15 dias, não vai. Aí entramos em abril, que foi aquele pico, tudo fechando e tal, e daí, aquela loucura, e daí o que me assustou foi que numa segunda-feira eu recebi uma ligação, olha, Robson, a gente tá encerrando seu contrato. Nossa. Tá bom, Flá, tem mais 2, 3. E foi naquela semana todos os contratos, todas as prefeituras remanejando, cancelando. E daí você leva um baque. Você fala assim, gente, quem sou eu agora, né? O que eu vou fazer financeiramente? É o que você falou, né? A pandemia deu o tempo para as pessoas, porém, pós-pandemia, você tem que correr o dobro que você ficou. Não, mas olha só. Aí, assim, fico ali ainda. Correr atrás de dinheiro que você não ganhou e tal. Aí você não tem aquela forma que fizeram, né? Fechar tudo de uma forma assim, sem estudar, o certo. Na verdade, ninguém sabia o que era, né? Então, é uma loucura. Péssimo ter fechado tudo. Foi. Aí veio o reflexo, né? O reflexo tá aí agora. Então, aí eu lembro que, assim, a questão psicológica estava tão abalada que eu peguei e falei, olha, eu não sei quem eu sou, não tô feliz com a minha profissão, não sei se eu vou voltar a dar aula, não sei o que tá acontecendo. Gente, pra que eu vou viver? E ali naquele momento eu falei, eu não quero mais viver, não é mais pra mim, chega. Já tava com várias questões psicológicas, questão familiar envolvida. Aí eu falei, gente, não quero mais viver. E foi um dia que realmente estava na frente do espelho e eu falei assim, olha, eu quero tirar minha vida, não quero mais ficar aqui, eu quero ir pra perto de Deus. Você chegou nesse ponto de tirar a sua vida? De pensar em tirar mesmo, Diego, de falar assim, não quero mais. Porque e hoje, quando as pessoas elas falam assim, fulano tirou a vida, nossa, ele foi fraco. Não, cara, foi muito forte. Na verdade, precisa entender direito o que tá acontecendo, né? Porque a dor, cada um sente a dor de uma forma. Eu aprendi isso, Diego. Aí você consegue observar se a pessoa, ela compreende a dor, se ela já passou. Hoje eu não julgo quem se mata. O que você falaria para uma pessoa que se olha no espelho e às vezes tem essa vontade, Robson? Eu vou falar por mim. O que me salvou foi uma amiga. Exatamente, eu tava ali na frente do espelho e assim, tava lá, a faca ali preparada, e eu falei, é isso, e eu não quero. Mas eu me sentia naquele momento, e hoje, o que eu vejo e que eu acho que acontece com muitas pessoas, você se fecha, o emocional é tão forte que você não consegue ver as portas, é como se todas as portas da sua vida estão fechadas. Você não tem, você não consegue ver outra saída a não ser aquela. Você não tem com quem falar. É uma fuga muito grande. Então, qual é a fuga? Vou acabar, vou sair daqui.
É um sufoco muito grande. Então, hoje, quando eu vejo alguém que se suicidou, eu falo, aquela pessoa, ela se suicidou porque ela, assim, ela não encontrou uma saída. E é por isso que a amizade, por isso que você conversar com as pessoas, você procurar... Hoje eu falo isso para todo mundo. Nós precisamos ter uma coisa chamada rede de apoio. É difícil, porque é difícil a gente confiar. É mais fácil você conseguir isso fora da família do que dentro da família. Exatamente. Porque dentro da família, você vai se abrir alguma coisa, a outra pessoa está sempre com mais problema que você. Ah, mas eu... Ah, você está passando por isso e você não sabe, eu estou passando por isso. Então, sempre assim. Então, a gente acaba engolindo, fechando. Exato. Porque fala, pô, quem poderia me ouvir, que é mais da família, não ouve. Entendeu? Buscar fora, eu não sou um cara que gosto. Mas a gente precisa criar essa rede de apoio. Porque é essa rede de apoio que vai ajudar a gente a enfrentar os problemas. É difícil. A gente está cada vez mais com uma população, né, com a nossa sociedade cada vez mais justiceira. E geralmente... Justiceira mesmo? E geralmente o depressivo, ele tá sozinho. Não tem tanto amigo assim. Mas é porque ele não tem a rede de apoio. A gente com o tempo, a gente aprendeu a não... a gente aprendeu a se distanciar das pessoas. Então, hoje a gente precisa se reaproximar. Esse dia a gente fez um workshop, né, com a Carol, né, falando sobre o feminismo, que é uma grande polêmica também, que a gente fala hoje que as mulheres hoje elas precisam voltar a ser mulher. Uhum. Né? Elas precisam voltar a ser mulher e o homem precisa voltar a ser homem, né? A gente inverteu muito esses papéis, né? Hoje a gente tem a mulher fazendo o papel do homem e o homem fazendo o papel da mulher. Uhum. E isso gera, dentro de uma linha sistêmica, gera uma alteração muito grande e é onde está dando os conflitos. Mas esse é um outro ponto. Isso aí acaba assim, você vê casamento hoje nenhum dura mais como durava antigamente. Porque inverteu-se os papéis. Inverteu os papéis. E, infelizmente, tem coisas que isso não tem nada. Né? E assim, as pessoas confundiram também a questão do empoderamento, né? Isso que eu ia dizer. O empoderamento... Confundiram as coisas. É o posicionamento, é a gente respeitar a mulher, é identificar a mulher como papel na sociedade. Uhum. Porque realmente a gente tem que perceber e que a mulher, muitas das vezes, ela fica invisível. Então, na minha visão, o empoderamento feminino é quando a gente enxerga a mulher e a gente dá a voz para ela. Isso, a mulher fazendo parte da sociedade. Não quando a mulher ela quer ocupar alguns lugares que, gente... que não seria dela. Pode parecer até machista da minha parte, mas fisiologicamente, a mulher ela tem uma estrutura que ela é mais fraca do que o homem. Uhum. E a gente precisa respeitar isso. Isso é fisiologia, isso é ciência. Isso não é política, isso não é... Eu dou um exemplo. Por exemplo, o homem casado com uma mulher e a mulher está desempregada. O homem sustenta ela o resto da vida. Agora, um casal onde o cara fica desempregado, a mulher está trabalhando, em 3 meses já está acabando, socando pau em casa. Porque ela não acha justo ela, mulher, sustentar um vagabundo. Então, tem toda essa cultura por trás disso. Daí o cara é vagabundo. Mas para o homem, a mulher que está desempregada, ele tem necessidade de cuidar dela. Então, aí é uma coisa natural do homem. E a gente fala hoje, por exemplo, quebra uma lâmpada em casa. A mulher, ela vai lá, ela não fala pro homem, olha, a gente tá sem energia, nossa, não tô conseguindo cozinhar, nossa, a gente vai se machucar. A mulher, ela vai pro homem e fala assim, não, você tem que trocar aquela lâmpada agora. Ela tá mandando nele. E a partir do momento que ela manda nele, ela se torna maior do que ele. Uhum. Se ela se torna maior do que ele, o homem se sente omisso. E ela assume um papel que na casa é do homem. O homem é o provedor. Ser o provedor da casa não significa que a mulher é menor. Significa que ela edifica a casa, ela cuida
para que ele traga. Isso são relações de equilíbrio e a gente perdeu muito disso. E a mulher é muito maior do que o homem. Exato, porque assim, Muito o maior. homem, se a gente observar, o homem, ele tem a testa para frente. Por quê? Porque ele é muito reto. Então, o homem, quando ele tem que tomar uma decisão, ele reto. A mulher, não. A testa dela é um pouquinho mais para fora, porque o cérebro, ele pensa em volta. Então, a mulher, ela observa o que está acontecendo e ela direciona. Ela não manda. A mulher inteligente é aquela que não manda no marido. É aquela que fala, olha... Eu acho que pode ser esse caminho. E o homem, a maioria das vezes, o que ele faz? Ele pode não dar o braço a torcer. Mas vai lá e faz. Mas ele vai lá e faz. Ele não fala, não tô fazendo pela minha mulher. Até o homem aceitar, Mas pra não ouvir, né? Mas, gente, e a inteligência... Aí agora, aí vem a questão da vaidade. É. O que a mulher quer, não é que o homem faça? Se ele fizer, tá bom, não precisa dar o mérito pra ele, tá? O que ela queria era fazer. Agora tem que ver se você quer ocupar o lugar do homem, né? Se você quer... Às vezes tem confunde essa... Exato. Então hoje a gente tem essas confusões aí em questão... Eu acho que daqui pra frente vai só piorar. A gente que trabalha, né, para ressignificar vários conceitos, a gente busca alternativas, né? Um alerta nessas questões. Nessas questões. Não, então... porque hoje, se você pensar em questão de casal, hoje, o casal entra um de frente pro outro, na disputa. Sabe? As pessoas, elas não querem agregar, que você né? casou, né? Vocês são um só, é uma família. É. Qual é o símbolo do casamento? Ser, né? Qual é o símbolo do casamento? É aliança. É aliança. Aliança tem fim? Não. Não tem fim, porque ela é um círculo infinito. Ou seja, aqui não existe mais aquela junção. Não é mais um, né? Não são dois, né? É a exatamente. junção, um círculo que vai ficar um ciclo da vida, né? Então, quando a gente fala dessa linha sistêmica, a gente fala desse respeito, né? Das hierarquias, como também vem a questão de respeitar pai e mãe. A gente tem que ter esse respeito pelos nossos ancestrais, pelo pai, pela mãe, mas nós precisamos seguir a vida. Do reino dos mamíferos, nós somos os únicos que, quando crescemos, nós continuamos no seio familiar. Uhum. No reino dos mamíferos, o que acontece normalmente? Ou o filho assume o lugar do pai, tira o pai da manada, e ele assume aquela posição, ou ele vive ali o período dele e o pai expulsa ele. Ele vai construir a sua vida. Isso é falta de respeito com o pai? Não. Isso é respeito pela sua ancestralidade. Então, tudo que você recebeu dos seus pais, você pega pra você e você vai fazer o que agora? Você vai construir a sua vida, respeitando o seu pai. Então, não necessariamente é um desrespeito ao pai quando você sai da casa dele, quando você vai construir a sua família. Mas eu vejo assim também, né? A gente que tem um pouco mais de idade, a gente foi criado lá atrás, né? Os avós casados, com os avós, os pais casados, tudo ali e tal. Então a gente vem dessa ideia de que o casamento é para sempre e tal. E o que você encontra hoje não é isso. É tudo temporário. Né? É tudo temporário e cada um por si. Sabe? Eu vou ali... Sabe, não convida nada. Mas é por isso que hoje a gente tem cada vez mais as pessoas se separando. Porque as pessoas, elas não buscam companheiros. Elas buscam soluções momentâneas. Então, hoje eu tô triste, eu quero alguém do meu lado. Hoje eu tenho desejo sexual de ter relação com uma mulher negra. Ótimo, vou ter. Hoje eu tenho desejo com uma branca. Com Tinder, pá. Acabou. São relações momentâneas. Mas... nós somos seres humanos e precisamos de companheiros. Tanto homoafetivo, hétero, todo mundo precisa de um companheiro. Então, em algum momento da vida, isso vai vir como uma necessidade. Algumas pessoas acabam tendo esse... não esse hábito, mas também faz parte, a gente também precisa respeitar. Tem gente que quer ficar sozinho. Tá tudo bem. Mas mesmo assim, nós somos preparados para ser dois, né? Se a gente pegar uma ideia de caminhar, por que a gente tem duas pernas? Porque a gente precisa de uma da outra. Então, você nunca caminha com as duas pernas iguais. Se você caminhar com as duas pernas, você só vai conseguir caminhar para frente se você pular.
Só que você pula, você cansa. Agora, se você vai um na frente, outro atrás, um na frente, outro atrás, você tem mais equilíbrio, você consegue chegar lá. Passo por passo, né? Exatamente. E um depende do outro. A perna direita depende da esquerda, a perna esquerda depende da direita. Então a gente precisa, se a gente pegar essa lógica. De tratamento capilar, Você vê? nós passamos para... Olha, uma consulta comigo. Nossa. Sabe quanto tempo tem uma hora? Uma consulta comigo? 2 horas. Porque o meu trabalho é esse, tá? Então, a gente traz a saúde capilar, porque o cabelo, a pessoa ela me procura. Então ela fala assim, eu tô com uma queda capilar. Ok, eu vou investigar aquela queda capilar, mas eu não vou tratar somente a sintomatologia. Eu vou querer entender por que aquele cabelo tá caindo. E daí, eu não vou utilizar medicação. Nós vamos tentar tirar todos esses fatores epigenéticos que 90% dos casos estão relacionados. E nisso pode estar num problema emocional, num problema com alimentação, num produto que está usando erroneamente, num hábito que você vem fazendo ao longo do tempo. Aí a pessoa vira para mim e fala assim, nossa, mas como que eu vou mudar a minha alimentação? Aí foi o meu gatilho de buscar conhecimento. Então, peraí. Eu não vou mandar. Hoje o Heitor veio, me procurou porque ele teve o Covid. A gente teve aí, já é considerado os 5 principais sintomas de pós-Covid, o eflúvio telógeno, que é uma queda capilar. Então eu ia lá, o Heitor vinha me procurar, falava, olha, Robson, eu tô com queda. Eu falava, olha, Heitor, é um quadro de eflúvio telógeno, pós-Covid, tal. Você precisa desinflamar o corpo, precisa inflamar o seu corpo. Eu falava, Robson, mas como é que eu desinflamo? Ah, então você procura tal profissional. Aí chega lá, o profissional passa medicação. Aí eu volto, o Heitor fala pra mim assim, Robson, eu tô tomando tal medicação. Eu falei, não, mas essa medicação, ela aumenta o processo inflamatório. Você tá controlando a sintomatologia, aplicou corticoide, mas o corticoide, na verdade, é um anti-inflamatório. Ele é uma bomba relógio. Em algum momento vai gerar uma alteração no seu sistema. Aí eu falo, não, peraí, eu tenho que encontrar uma solução pro Heitor que eu possa minimizar de uma maneira natural. E aí que vem as terapias integrativas, onde você vai pegar o que é natural, sem a utilização de medicação, para minimizar os fatores epigenéticos. Então, é controle. Então, aí, por exemplo, quando a gente pega um paciente de psoríase, de dermatite ou com doença autoimune, a gente observa o que levou ao desenvolvimento daquela patologia. O que levou aquilo? Foi o consumo do leite? Eu tenho um paciente lá que chegou para mim com bastante volume de caspa, tal, até com um diagnóstico médico, falando que era caspa. E tô observando, é psoríase. Não é, porque na minha família não tem. É psoríase. E eu reafirmo somente quando eu tenho certeza. Falo, olha, você vai fazer o seguinte, você tem férias? Tenho. Tira 30 dias de férias, vai pra praia, e depois você volta pra falar comigo. A pessoa volta e fala, Robson, melhorou 90%. Por quê? Porque o emocional está ligado. Então, assim, são esses fatores que a gente acabou perdendo. Eu falo que a medicina ela evoluiu tanto na questão do medicamento para tratar doença, mas ela esqueceu de evoluir na medicina preventiva. Que é como que eu vou prevenir. Mas acho que nunca teve isso aí, né? Essa vontade de fazer essa... É porque, assim, hoje se a gente pegar, por exemplo, Taubaté, pega da avenida principal lá, Schneider, lá, é de ponta a ponta. Se você vê naquela linha reta lá, você tem mais de 10 farmácias. Então, cada esquina tem uma farmácia na frente da outra. Porque é uma indústria muito forte. Então, hoje, quando vai lá se comprar um medicamento, você compra um medicamento, vamos lá, a pessoa, ela tá com diarreia. Ela toma um medicamento para parar a diarreia, aquele medicamento, né, a longo prazo gera uma alteração no intestino, daquela alteração no intestino pode gerar um pólipo que vai gerar a compra de outro medicamento. Aí você usa aquele medicamento, você observa outra causa. E com isso você vai gerando ali todo um consumo cada vez mais de fármaco. Então a indústria cosmecêutica, ela se enriquece muito a favor da nossa doença. Então se a gente para de adoecer a população, nós paramos de gerar um enriquecimento de algumas farmácias. E hoje em questão de alimento de frango, carne e tal, só se for monitorado. Na verdade, seria um radicalismo. Seria ótimo. Isso seria o que seria correto. Como nós... galinha caipira. Ou galinha caipira. Então, voltar para... Gente, agora eu posso comentar uma coisa? Eu lembro claro. que, assim... eu tinha quando eu era criança, o meu padrasto, ele tinha uma fazenda, um sítio ali em Quiririm. Gente, eu odiava
todo final de semana tinha que ir lá, cuidar do porco, cuidar da galinha. E ele era assim, não podia colocar ração. Tinha que ser, eles chamavam de lavagem antigamente e tal. Olha só, ele passava no supermercado, nas quitandas, pegava verdura, levava pro porco. Eu odiava isso. Esses dias eu comentei com uma amiga e falei assim, gente, eu acho que as coisas estão indo tão assim que eu acho que eu quero uma roça, sabe? Eu acho que eu quero, Cuidar assim, do porquinho, eu quero cuidar. do porquinho. Aí eu fiquei falando, gente, que delícia. Hoje eu falo assim, já pensou se eu tivesse uma galinha caipira? Ai, que delícia. Então, assim, a gente precisa voltar. O segredo da vida, né, da saúde, está com os nossos ancestrais. Está lá com os nossos avós. Se a gente observar o que os nossos bisavós, o que foi ensinado pra gente lá antigamente, ali está o segredo da vida. As pessoas, antigamente a gente não ouvia falar de câncer, porque nos usava protetor solar. Protetor solar, a gente tem para recomendação de alguns tipos de alterações de pele, porque ele vai gerar uma proteção dependendo ali da patologia. Mas quando não tem o protetor solar, já tem pesquisas que apontam que a grande quantidade de produto tóxico na produção e fabricação do protetor solar, ele gera sim um aumento do índice do desenvolvimento de câncer de pele. Então, Pra assim, segurar um sol, né, meu amigo? então, Não é fácil, não. Não é então fácil. o segredo da vida está voltar um pouquinho para trás, né? E Heitor, hoje eu estive lá na clínica do Robson, eu fiz uns vídeos, eu queria mostrar, pedir para nossa Ah, legal, eu ia perguntar isso. para nossa técnica aí, pro Alex e o Luffy, se puder colocar o primeiro vídeo. Olha aí, estamos chegando na Fiotherapy do nosso amigo Robson. Só chegar aqui, ó. Painel bonito, frente bonita. Apertar a campainha e chamar, né? E aí tá a nossa Kelly. Kelly, tudo bem? Tudo bom. Tá aqui o nosso amigo Robson. Robson, tudo bem? Tudo bem, Diego? Seja bem-vindo. Olha pra vocês verem cada detalhe. Lindo, maravilhoso. Parabéns, Robson. Aqui, ó, Seja Robson. bem-vindo, querido. Obrigado, viu, pela recepção. Eu queria que você pudesse mostrar pra gente, Robson, o seu espaço aqui, pra gente falar um pouquinho mais dele. Vamos me mostrar? Claro, sejam bem-vindos. Vamos conhecer um pouquinho sobre a Fiotherapy. Aqui a gente tem o nosso e-commerce, que é um e-commerce voltado para produtos naturais. A Fio tem toda essa filosofia, traz toda essa proposta de tratamento capilar voltado com a natureza. Então, todos os nossos produtos, eles têm uma formulação específica para tratamento do cabelo, mas gerando também embelezamento, usando ativos naturais que diminuem o processo de agressão do nosso sistema. Agora a gente vai conhecer os nossos espaços. O paciente, quando ele vem, né, para a primeira consulta, a primeira avaliação, ele vem para essa salinha, que é a minha sala, onde eu consigo ter uma conversa mais reservada, consigo fazer uma avaliação com o paciente e identificando ali as suas queixas, deixando as suas primeiras orientações de quais são os protocolos para a gente ressignificar não somente a saúde capilar, mas como um todo, melhorando e otimizando o nosso sistema. Depois dessa salinha, dessa avaliação, a gente vem para uma outra salinha especial, que é a nossa salinha de aplicação de tecnologia. A Fio, ela utiliza muito a tecnologia a favor dos tratamentos. Então, sempre trazendo inovações tecnológicas para que a gente possa aprimorar os tratamentos capilares. Então, a gente tem laser, nós temos produtos de alta tecnologia que usam a frequência como otimização para esse sistema. Então, aqui a gente já começa o tratamento. Temos uma outra salinha aqui no fundo, falo que é a salinha do alquimista, onde eu tenho todas as minhas formulações, onde eu tenho todos os ativos que eu utilizo para poder tratar as patologias. Então aqui eu monto algumas sinergias de óleos, alguns ativos, alguns fármacos importantes para o tratamento capilar. E depois dessas salinhas, a gente vai para mais uma sala. Eu costumo brincar que aqui na Fio é uma experiência de labirinto. Robson, e essa sala que você vai mostrar pra gente agora, ela é como se fosse
o top da clínica, né? Aqui é a nossa salinha do Spa Hair, onde acontece todo o protocolo de terapia capilar, a gente faz a aplicação de todos os ativos, então a gente potencializa todas essas outras etapas que o paciente passa dentro da clínica, e aqui a gente vai finalizar dentro de um protocolo onde vai associar a terapia capilar junto com o spa, junto com o momento de relaxamento. Então é uma sala preparada com ambiente climatizado. A gente trabalha com a cromoterapia, que é extremamente importante quando a gente pensa no tratamento emocional, no tratamento de relaxamento. Nós temos essa maca, que é uma maca aquecida, ela tem uma estrutura que gera um processo de relaxamento. Temos aparelho de ozônio, a nossa água é uma água tratada, então a gente já retira cloro, impurezas da água para poder fazer a higienização e aplicar todos os produtos aqui. E aqui acontece toda a mágica, todo o tratamento, proporcionando aí um ambiente acolhedor, um ambiente onde o paciente possa receber os tratamentos de uma maneira bem cuidada. Maravilha, hein? Você viu o E a espaço? Fisioterapia fica onde? Taubaté fica do lado da papelaria Iracema, ali no Jabuticabeira. Iracema. E Pertinho de casa. Do lado do quartel ali, né? Isso, do lado do Olha quartel, só. na lateralzinha ali do quartel. pertinho. Rua Coronel Graça Martins, 374. Maravilha. E olha, quem quiser ir fazer o seu tratamento de cabelo, não é só fazer tratamento, é ir lá ver como é que tá, né? Porque às vezes também não sabe como é que tá. Eu, por exemplo, eu não sei como é que tá. No inverno eu tenho caspa. No inverno. Mas... Aí eu coloquei até no meu Instagram, será que é caspa? então, porque no inverno aparece esses pontinhos brancos, né? Já no verão já não aparece tanto. Precisamos entender o que pode estar gerando isso. Daí comprei aqueles shampoozinhos que o Neymar faz, do Neymar, o Cristiano Ronaldo e tal. Mas vou falar uma coisa pra você, eles fazem até hoje, então eles devem ter caspa até hoje. Então não adiantou muito, não. Eu falo que assim, né? É muito engraçado. O paciente, ele olha lá, né? O cliente vê Mariana Rui Barbosa, todas essas atrizes famosas, né? Utilizando as linhas X aí, a gente chama de linhas de supermercado. Mas elas usam ali para fazer a propaganda, porque em casa não é. É igual o produto da Shopee. Chega em casa, não é aquilo. Robson, muito obrigado. Foi muito bacana essa entrevista, essa conversa. Obrigado mesmo por Acho estar que aqui. você nem imaginava. Gente, eu acho que é muito E aí, se engraçado. deixar, a gente fica 3 dias batendo papo aqui. Mas foi muito legal te conhecer o seu trabalho, muito bacana. Se eu tiver a oportunidade, vou dar uma passadinha lá. Vai que eu tenho alguma Por coisinha favor, já aqui, fica o entendeu? nosso convite para você ter muito uma obrigado. experiência Fiotherapy. É muito legal quando a gente fala sobre cabelo, porque a gente é um alerta, né? O cabelo sempre são duas coisas importantes. Cabelo é pele. A gente esqueceu disso, então tem produto para tudo, menos para a pele do couro cabeludo. Então isso é algo que a gente busca hoje dentro da terapia capilar, dentro da tricologia, de trazer de conhecimento. E outra é que cabelo é um sinalizador de saúde, então não é somente a estética, ele é consequência. Um cabelo saudável é consequência de um corpo saudável. Ouviram isso? Então, corre lá para ver como é que tá o seu cabelinho, né? Para ver se não tem algumas doenças. E aproveitar e ouvir tudo que esse grande profissional sabe, que vai ajudar muito você aí em casa. Né, Diego? É isso aí. Robson, obrigado. Sua presença aqui pôde trazer pra gente várias informações e abrilhantar aqui o nosso podcast. Eu que agradeço. Meninos, parabéns pelo programa, parabéns pela equipe, pela estrutura. Como eu falei ali para vocês no início, é muito legal quando a gente vê duas pessoas desbravando esse mundo da comunicação, trazendo um canal que leva a informação, que leva o entretenimento de uma maneira lúdica, de uma maneira gostosa. Parabéns pelo desafio, fico muito feliz. O Heitor aí que tem aí um longo trabalho, uma carreira aí na comunicação. Diego que tem toda uma experiência também de público. Eu acredito que vocês dois têm um bonito caminho aí pela frente. Desejo sucesso. Parabéns pelo Povo de Vale. Acredito que em breve teremos notícias aí de... E eu fico feliz porque assim, eu espero que essa cadeira aqui seja usada por grandes estrelas ainda. Ó, projeto isso pro... Já foi usada por uma.
Aí, ó. Exatamente, tá vendo? Viu como a pessoa é... Robson Calaço! Obrigado, Robson. Valeu. Obrigado.